O Coffee Break Computer World CIO convidou hoje o Dr. Nuno Pena, do Escritório Internacional de Advogados CMS, para conversarmos sobre um assunto muito importante nesta fase da transformação digital, que são exatamente todas as questões legais que estão à volta e de transformação também na justiça destas questões de inteligência artificial e muitas outras. Uma questão que levou o escritório SMS a fazer um estudo sobre o impacto destes riscos na transformação digital e eu, bom dia, Dr. Nuno Pena, começaria exatamente por aí. O que é que os levou a olhar com algum foco, um foco mais particular, ao ponto de desenvolver um estudo que percebesse como é que está o mercado? Bom, muito bom dia. O que nos levou a fazer este estudo foi compreender, no fundo, o mercado e compreender tudo o que está em nosso redor. Nós temos uma atividade que costumamos chamar de ponta, estamos sempre, gostamos de estar à frente do nosso tempo e um aspecto incontornável da nossa atividade é como lidar com o que aí vem e compreender bem os nossos parceiros. E então entendemos que devíamos ter uma ferramenta, uma informação que nos desse, que nos pusesse a par daquilo que os nossos potenciais clientes e concorrentes e demais entidades que estão a fazer nessas áreas. E, portanto, fizemos um survey, lançámos um survey nessa matéria, envolvendo as nossas áreas do litigation, mas também envolvendo a área do TMC, do Technology, Media e Communication. Muito bem. Este estudo vai estar aqui no final desta entrevista, portanto, ou seja, embaixo desta nossa conversa, quem nos está a ver e ouvir pode linkar para o estudo, para poder ter uma informação mais personalizada, mas eu quero aproveitá-lo, estarmos aqui nesta conversa para fazer um conjunto de perguntas e de dúvidas que surgem neste momento de transformação digital, em que as empresas estão a preparar para aquilo que é o trabalho do futuro, e perguntar-te aqui algumas coisas que me deixam a mim e aos empresários com algumas dúvidas, que é, de facto, este novo paradigma, por exemplo, na área da inteligência artificial, vai aumentar riscos de litígios ou é tudo na mesma, só se tem que transformar para um novo paradigma? Eu diria, eu estaria a concordar, tenderia a concordar mais com o segundo ponto. Naturalmente que envolve riscos e litígios de natureza distinta, mas em bom rigor o que lança são novos desafios, não é? Em termos de riscos de litígios e desafios, podemos talvez falar um pouco daquilo que normalmente sucede. Eu costumo dar assim os exemplos aqueles dos carros autónomos, por exemplo, dos veículos autónomos. Vamos imaginar que há problemas na atualização dos sistemas ou falhas de comunicação entre sistemas. O que isso pode criar em termos de distúrbio numa cidade em que a maior parte dos carros tenham essa funcionalidade. Ou então a vulnerabilidade que um sistema desses tem ou pode ter a um ciberataque, não é? Por exemplo, o que é que isso envolve? Portanto, são situações que basta pensar um bocadinho que ficamos logo preocupados, não é? Ou um sistema de encomendas sistema de encomendas de drone assente em tecnologias de comunicação que falhem. Isto são vamos lá ver, os riscos que podem surgir, mas depois tem a parte do desafio, que tem que ver como nós estamos habituados na nossa maneira de estar, em termos de responsabilidade jurídica, de responsabilidade civil, vamos, como é que eu vou pôr isto sem serem jurídicas, quando é que a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis pelos nossos atos, não é? E temos que indemnizar as pessoas, temos que indemnizar o nosso vizinho por algum mal que lhe façamos, seja por negligência, seja por vontade mesmo de o ofender.
Ora, quanto mais digitalizado está, quanto mais o sistema está assente em inteligência artificial, maior é a distância entre quem dá os inputs e aquilo que acontece. Portanto, vão-se levantar questões, vão-se suscitar questões ao nível da responsabilidade. Eu, se calhar, já não posso responsabilizar quem vai naquele carro ou o próprio dono do carro. Temos que ver quem é que, se calhar, temos que ir procurar outro tipo de mecanismos para isto funcionar. Normalmente a tendência será lógicas de responsabilidade mais objetiva, não é? Portanto, seria uma coisa desse género. Portanto, isso vai suscitar questões, vamos ter que criar esses sistemas de responsabilidade objetiva, vamos responsabilizar, por exemplo, os fabricantes, vamos criar sistemas de seguros mais sofisticados para assegurar que todos estamos salvaguardados num caso de um acidente para o qual não encontremos propriamente um culpado muito concreto, como normalmente acontece nas nossas vidas atualmente. Portanto, isso suscita algumas questões. No caso dos ciberataques, por exemplo, quem é o lesante? Eu não sei quem é o lesante, não é? É difícil, nós hoje em dia acontecem tantas coisas, até crimes na internet, e não se consegue encontrar de onde é que nasce aquele ato ilícito. Agora imagina uma coisa que sucede por um ciberataque, naturalmente. Exato. Ou seja, há um conjunto de desafios que a Justiça e os escritórios de advogados têm que seguir para poder estar ao lado dos seus clientes e os aconselhar da melhor forma, e isso já vi que estão a fazer, não só a TMS como eventualmente também os grandes escritórios, e a minha pergunta seria, do ponto de vista da Justiça, do edifício judicial, em Portugal ou na Europa. Eu não queria cingir-me a Portugal, porque esta é uma questão, é um momento que, ao contrário do que as pessoas podem pensar, que também está a viver na Europa, há outros países com esta questão. A Justiça tem acompanhado este impacto ou como sempre, tal e qual como noutras atividades, o Estado anda atrás, por aqui um parênteses enorme sobre o Estado, mas é o Estado que dá as ferramentas à justiça e, portanto, não pode fugir disso. A Justiça já olha para esta questão como também uma prioridade ou ainda vou começar a pensar em desenvolver? Bom, claramente, talvez começar muito sucintamente, só quando se fala em justiça, não é? Podemos estar a falar assim, bom, não estamos a falar agora no valor em si, embora também, mas aqui no sistema, não é? No próprio sistema de justiça, vamos dividir esse sistema de justiça, vamos mais no plano dos tribunais e no plano dos mais operadores, dos advogados e do resto da comunidade. No plano dos tribunais, tem havido claramente um acompanhamento destas matérias. Ainda estamos bastante aquém. Há alguns países que são já exemplos de boas práticas e de boas soluções que podem surgir neste domínio. Talvez assim destacado mais adiante está a Singapura, mas também o Canadá e o Reino Unido seriam assim mais dois países que podem de facto servir de exemplo, e já lá voltaremos. Nós também não estamos assim nós próprios em Portugal por acaso não estamos atrasados e demos passos muito significativos, estamos à frente, estamos à frente da Alemanha, por exemplo, em variedíssimas matérias no que diz respeito a estas matérias da digitalização no campo da justiça. No campo da inteligência artificial, estamos ainda um bocadinho atrás no que diz respeito a tribunais. Mas isto, voltando aqui aos tribunais muito rapidamente, não quero estar a amassar ninguém, mas estamos a falar... Não, é importante, não massa nada, o convite foi... E eu acho que é muito importante, porque temos tido alguns leitores, algumas pessoas que nos têm abordado sobre esta questão. É uma questão que está no dia-a-dia dos empresários e das empresas, e portanto é sempre muito bom, não massa nada, fica à vontade, nós estamos aqui para ouvi-lo. Há um domínio que é muito importante e que tem que ver com a eficiência dos tribunais, tem que ver com a gestão dos processos, com a própria gestão dos processos. E outro domínio que tem que ver com o auxílio no próprio processo decisório. Portanto, uma coisa é a gestão dos processos, das pessoas, dos tribunais, da estrutura. Outra coisa é como é que estas matérias, como é que a inteligência artificial e a digitalização pode auxiliar o próprio tribunal, o próprio juiz,
e não só, mas sobretudo do juiz, no processo decisório. Portanto, isso são questões ligeiramente diferentes. Na questão da gestão de processos demos passos muito significativos com os sítios, com o CITAF, o facto de muita da prova que é carregada para o processo poder ser já descarregada da internet, certidões. Temos de facto, demos passos muitíssimo relevantes e significativos, curiosamente até já há algum tempo atrás. Importará talvez, e sem querer ligar ao complicador, devagarinho pensar como mas isto já para efeitos depois da adaptação à inteligência artificial e à utilização desses dados, ver como é que no processo civil, ou seja, na forma como nós apresentamos as peças em tribunal e tudo mais, como é que podemos apresentar aquilo num modo que possa ser tratado do ponto de vista digital mais eficiente. Isso acho que é um desafio e que eu acho que até está a ser bastante, pronto, pelo menos foi publicamente divulgado o interesse da nova Ministra da Justiça em justamente dar esse passo mais, ou seja, no sentido de aprofundar da digitalização e da incrementação de medidas de inteligência artificial no setor da justiça. Portanto, no auxílio na gestão dos processos, é fácil de compreender, no auxílio das decisões, não temos nada ainda disponível, creio eu, para os nossos juízes e para os nossos tribunais, mas já existe, e de há alguns anos esta parte, já existem e têm sido feitas várias ferramentas que permitem, de facto, tratar destes assuntos e auxiliar nas decisões. Por exemplo, algumas ferramentas, o Draft Analyzer, que era uma máquina, um sistema para redação de contratos, mas de uma forma inteligente, o Clarity, sobre revisão de contratos, um outro, Kira, que também aqui usávamos, mas isto mais ao nível das sociedades de advogados, que se usa para efeitos de due diligence, no fundo, de tratamento de processos, de documentos, sei lá, no âmbito de uma compra e venda de uma empresa. Imagino que tem que analisar milhões de documentos e contratos. Não vai pôr jovens advogados, como tem sido até há muito poucos anos, a lamber papel que nunca mais acaba e o que se redunda num processo caríssimo. Não. Portanto, todas estas máquinas estas ferramentas permitem isso. Depois há outras mais interessantes, até que têm que ver com a própria investigação jurídica, como o LexisNexis, ou o próprio, por exemplo, para a gestão do conhecimento nos escritórios, que também já começa a ser bastante usado, o iManage ou o Exari. Enfim, há uma série de ferramentas que é usada ao nível mais das sociedades de advogados e não tanto ao nível Isso é bom para os clientes, para os potenciais clientes, para quem está a ouvir, para os empresários, saber que os escritórios de advogados começam a ter ferramentas que os possam servir de uma forma até mais célere e com custos mais baixos do ponto de vista dos recursos humanos e, se calhar, com mais inteligência, com mais rapidez. Mas esta fase, e é isso que eu queria perguntar, que estamos numa fase de transformação, há riscos que se podem correr, de quais têm que estar atentos? Há aqui um risco importante se não fazermos esta evolução dos escritórios e dos tribunais ao mesmo tempo, e dos outros serviços. Não vamos é só como eu sou de litigation, tenho mais esta deformação. Mas se não me interessa, se eu como escritório evoluo imenso e tenho uma série de soluções que depois não consigo aplicar por falta de resposta dos tribunais, as coisas também não resultam, não é? Por mais feliz que eu deixe um cliente ao dizer-lhe que tenho uma máquina sofisticadíssima que me faz a melhor análise jurídica e análise de documentos, mas que depois chega aos tribunais e entope durante 10 ou 15 anos, para ele isto não tem solução nenhuma, a não ser que talvez enverdassem por arbitragens ou soluções dessas, mas no campo da justiça dos tribunais importa que de facto haja esse salto
para que a evolução se faça em conjunto. Não serve nada um andar muito depressa e o outro devagar, porque no fim vão um empencar no outro. Não é? Portanto, isto não pode ser. Vamos deixar aqui um bocadinho os tribunais de lado. Só talvez, se me permite, só uma coisa sim, positiva. Sim. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Tribunal Europeu já existe já existe e usam uma ferramenta que faz uma espécie de uma draft, de uma minuta de decisão, ou seja, já é uma coisa interessante. Portanto, vai procurar a jurisprudência, vai procurar toda a informação que está disponível nos seus sistemas e fornece uma espécie de proposta ao tribunal. Olha, parece-me que isto pode ser uma boa solução, vejam lá, não é? Não prescindindo naturalmente do elemento humano. E curta as horas de investigação, no fundo faz a investigação pelo... E sabe-se que corre todo o material disponível, não é? Enquanto para uma cabeça só não... É mais complicado. A minha questão centra-se agora aqui um bocadinho nos empresários, nas empresas e, como disse ainda há pouco, aquisição de equipamentos, aquisição de uma própria empresa. Hoje a inteligência artificial beneficia, de facto, os escritórios de advogados, podendo colocá-los ao serviço dos clientes com uma maior disponibilidade, a pensar nem em soluções e não a pensar no trabalho que dá, como disse há pouco, e é o termo que eu também conheço, lamber papel várias horas por dia. A minha questão é, hoje, os clientes, do modo geral, estamos a falar de pequenas, médias empresas, já compreendem este funcionamento desta nova forma de olhar para o direito, de olhar para a facilidade de resolver problemas? Sim, claramente. Talvez não os pequenos clientes, talvez não compreendam, mas, por exemplo, se tivermos olha, 2 exemplos em áreas distintas. Ainda há relativamente pouco tempo apresentámos uma proposta que foi uma coisa interessante, que era um pedido para investigação. Não era cá não era em Portugal, era para fazermos esse serviço concretamente em Moçambique. Uma investigação numa empresa na área da corrupção. Portanto, era suposto detectarmos, não havia qualquer denúncia e a ideia, o desafio era: queremos uma investigação na nossa empresa que detecte possíveis focos de corrupção e que depois o resolvamos, não é? De forma a poder apresentar aos serviços, caso se descubra alguma coisa, apresentar aos serviços criminais, às polícias, os resultados dessa investigação. E aí, por exemplo, foi fundamental apresentar uma ferramenta que tínhamos, uma equipa que temos que se chama o CMS Evidence, que justamente faz um tratamento. Para além enfim, são várias fases. Numa das fases tem que ver mais com data analytics e ver, sei lá, se há assim uma compra, se há assim um fornecedor que seja recorrente em determinado tipo de assuntos, ou enfim, depende depois das informações que lhes damos, mas depois temos essa outra ferramenta, que foi chamado esse grupo, o CMS Evidence, que justamente consegue analisar de centenas de milhares de documentos, reduzi-los a cerca de 300 ou 400 ou 500, com relevo de acordo com os parâmetros que lhes foram dados. Isto é um salto brutal. O cliente valoriza bastante isso, porque isto, em termos de custo, não é significativo, mas se fosse um custo hora, era. E, portanto, é interessante. Isto, por exemplo, no processo, estamos a falar agora aqui num tema criminal, não era? E que também releva, por exemplo, ao nosso plano em Portugal, para o plano de combate à corrupção, que está em cima da mesa, que está agora, enfim, o governo criou esta nova legislação de adaptação. Portanto, até isto aqui também é relevante nesse domínio. Também em processos cíveis, nestes casos relacionados com o BES e que também envolviam milhares e milhares de documentos e com uma necessidade de análise fina, também recorremos a esse tipo de tecnologia e com
com grande sucesso. Portanto, os clientes, respondendo à sua questão, de facto sentem e vivem, e isto é demonstrável, conseguimos demonstrar-lhes essas vantagens. Muito bem, eu acho que batemos praticamente tudo aquilo que tínhamos pensado. Só deixo mais o alerta para que as pessoas olhem para o estudo, que se, nomeadamente, os nossos leitores, se tiverem algum tipo de questão, devem colocá-lo, que nós faremos chegar ao escritório, SMS e ao Dr. Nuno Pena. E fiquem à vontade alguma dúvida que tenha ficado. E dizer-vos, em tom de final, que, como veem, o direito, os advogados não vão acabar por causa da inteligência artificial, vão sim ser mais objetivos e mais eficientes para ajudá-lo nos seus processos, quer na sua empresa, quer na sua vida pessoal. A inteligência artificial vem acrescentar e não tirar.